Você abre a conta de luz, R$ 250. Pega o boleto do telefone, 180. Liga a torneira e lembra que no fim do mês vem a água. Você paga por tudo isso, mas não possui nada. E o pior é que já pagou 2 vezes. Uma para construir, outra para usar. Porque nos anos 90, enquanto você assistia à Copa do Mundo na televisão, venderam o país inteiro, setor por setor, empresa por empresa. Este vídeo mostra exatamente quem comprou, por quanto e por que você ainda paga a conta. Entre 1995 e 2002, o Brasil privatizou 80 empresas estatais federais. Vendeu energia, telefonia, mineração, rodovias, portos e bancos. Oficialmente, era para modernizar o país e atrair investimento. Na prática, transferiu o controle permanente de setores estratégicos para grupos privados. Muitos estrangeiros. Isso não aconteceu porque era a única opção. Aconteceu porque alguém decidiu que pagar credores internacionais era mais urgente do que manter controle sobre o que sustenta a economia. E a decisão foi tomada no pior momento possível, quando o Brasil estava quebrado e sem escolha. A pergunta que ninguém faz é esta: quem realmente ganhou com a venda? 1982. Agosto. O México anuncia que não consegue pagar sua dívida externa. Em 48 horas, todos os grandes bancos internacionais cortam crédito para a América Latina. O Brasil, que devia 85 bilhões de dólares, fica sem acesso a financiamento. A inflação já estava acima de 100% ao ano e dispararia para mais de 200% em 1983. O governo precisava de dinheiro urgente e só tinha um lugar para buscar: o Fundo Monetário Internacional. Mas o FMI não empresta de graça. Ele impõe condições: cortar gastos públicos, abrir a economia, privatizar empresas estatais, reduzir o papel do Estado. Em troca, libera o crédito. Parece técnico, parece inevitável, mas é uma negociação onde só um lado escolhe as regras. O Brasil aceitou. Em dezembro de 1982, assinou a primeira carta de intenções com o fundo. O país estava oficialmente sob tutela externa, e isso significava que decisões sobre a economia brasileira não seriam mais tomadas apenas em Brasília. O argumento era simples: empresas estatais são ineficientes, corruptas, deficitárias. Privatizar significa modernização, concorrência, investimento estrangeiro. Todo mundo ganha. Mas existe algo que não te contam. Muitas das empresas vendidas não eram deficitárias. A Vale do Rio Doce, maior mineradora da América Latina, dava lucro. A Embraer, que fabricava aviões de nível mundial, dava lucro. A Telebrás controlava toda a telefonia do país e era superavitária. Então, por que vender empresas lucrativas? Antes de vender essas empresas, o governo investiu bilhões nelas, modernizou redes de telecomunicações, comprou equipamentos, expandiu infraestrutura de energia. Depois, vendeu, com desconto, e financiou a venda pelo BNDES. Com dinheiro público, você pagou pela reforma da empresa, depois pagou de novo para comprar a empresa reformada, e agora paga todo mês para usar o serviço nas mãos de quem comprou barato. Esse é o mecanismo invisível. A conta foi dividida em 3. E você pagou todas. 6 de maio de 1997. Leilão da Vale do Rio Doce na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Do lado de fora, protesto nas ruas. Gás lacrimogênio. Polícia bloqueando avenidas. Dentro do prédio, a empresa foi vendida por 3.338 milhões de dólares. Parece muito, mas não é. Só as reservas minerais comprovadas da Vale valiam dezenas de bilhões na época. A empresa controlava ferro, manganês, ouro, bauxita. Tinha ferrovias próprias, portos privativos, navios cargueiros. Era uma potência continental e foi vendida por 3,3 bilhões. O consórcio comprador se chamava Valepar. Era formado por fundos de pensão de estatais, Previ, Petros, Funcef e pelo Bradesco. Trabalhadores brasileiros financiaram a compra da maior empresa de mineração do país, mas o controle operacional foi parar em grupos privados. 20 anos depois, em 2017, a Vale valia cerca de 140 bilhões de dólares em capitalização de mercado.
Quem ganhou com essa diferença não foi o povo brasileiro. Foi quem comprou em liquidação e ficou com o lucro permanente. Aqui está o ponto que muda tudo. Privatização não é só mudar de dono. É transferir ganho futuro. Para sempre. Quando você vende uma mina de ferro, você não vende só a mina. Você vende todo o minério que ainda vai ser extraído. Você vende as décadas de exportação. Você vende a receita que nunca mais vai entrar no caixa público. E isso não volta. Não tem renegociação. O ativo saiu. O lucro também. A Telebrás foi vendida em julho de 1998, dividida em 12 empresas regionais. O sistema inteiro foi arrematado por 19 bilhões de reais, comprado por grupos espanhóis, portugueses, italianos, americanos. A promessa era que concorrência ia baixar preço e melhorar serviço. Promessa não cumprida. Hoje, você paga uma das tarifas de telefonia mais caras da América Latina. A internet fixa no Brasil custa quase o dobro da média regional. E a qualidade do serviço segue instável. O que aconteceu foi substituição de monopólio estatal por oligopólio privado. 4 empresas controlam o mercado. E você não tem escolha real. Na energia elétrica, a mesma dinâmica. Empresas como Eletropaulo, Light, CESP foram vendidas. A promessa era que investimento privado ia modernizar o setor e baixar tarifas. O resultado foi o oposto. Entre 1995 e 2020, a tarifa residencial de energia subiu mais de 140% acima da inflação. Todo ano, reajuste. Todo ano, acima do IPCA. O salário mínimo não acompanhou. Sua renda perdeu poder de compra. Mas a conta de luz não parou de subir. Pense nisso como uma esteira rolante. Você corre para se manter no mesmo lugar, mas quem controla a velocidade da esteira é quem comprou a empresa. E cobra o quanto quiser, porque não há concorrência real, não há alternativa. Você precisa de luz, você precisa de telefone, você precisa de água, e quem fornece sabe disso. Por isso o preço sobe, por isso você paga. Agora vem a parte incômoda. Essas privatizações não foram decisão exclusiva do Brasil. Foram coordenadas com organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, credores privados. O modelo foi aplicado em quase toda a América Latina nos anos 90. Argentina, México, Peru, Chile, Colômbia. Sempre com o mesmo roteiro, sempre no pior momento, no auge da crise, quando o país não tem escolha, quando precisa de crédito imediato, quando pode ser pressionado. Isso não é teoria da conspiração, é mecânica de poder. Crédito compra acesso, dívida compra influência, e influência decide quem fica com os ativos estratégicos. Quando um país está quebrado, ele não negocia, ele aceita. E o Brasil aceitou. Vendeu setores inteiros. Transferiu controle de longo prazo. Perdeu capacidade de planejar o próprio futuro energético, logístico, de telecomunicações. Tudo isso foi para mãos privadas que respondem a acionistas, não ao interesse público. Hoje, energia, telecomunicações, transporte, mineração, saneamento. Tudo isso está em mãos privadas, e a maioria dessas empresas responde a acionistas estrangeiros. O Brasil não é mais dono da própria infraestrutura. Grande parte do que sustenta o país pertence a fundos de investimento internacionais, empresas multinacionais, grupos financeiros globais. O lucro gerado aqui sai daqui, vai para fora, e você continua pagando. Enquanto isso, o sistema nunca mudou. Privatizou-se o lucro, socializou-se o risco. Quando há crise, quem paga é você, com impostos, com tarifas, com inflação. Quando há lucro, quem recebe são os acionistas. Você ainda paga impostos que financiam subsídios a essas mesmas empresas. Você ainda arca com custos de infraestrutura quando há falha. Mas o dividendo não chega até você. Vai para quem comprou o ativo, para sempre. Por que um país vende o que sustenta sua própria economia? Porque naquele momento, alguém decidiu que pagar a dívida externa era mais urgente do que manter controle sobre setores estratégicos. Porque acreditaram ou venderam a ideia de que o mercado faz melhor que o Estado. Porque a pressão externa foi maior que a resistência interna. Porque o Brasil estava quebrado e sem margem de manobra, mas o efeito permanece. Até hoje.
Você paga conta de luz, de telefone, de água, pedágio. E em cada uma dessas contas está embutido o lucro de quem comprou barato nos anos 90. Está embutido o custo da decisão de vender em vez de reestruturar. Está embutido o preço da dependência. O Brasil foi vendido em parcelas, e você paga a prestação todo mês, sem prazo para terminar, sem possibilidade de renegociação. Enquanto discutimos política, vendem o que resta. E o preço dessa venda está em cada conta, todo mês. Sem fim. O país foi liquidado. E quem comprou não precisa mais fazer leilão. Já possui o estoque.